E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o que Pascoal, Mário Naves e o craquezinho falaram após a vitória do São Paulo 3-0 contra o Atlético Goianiense. E também os comentários sobre Luiz Zubeldia, o novo técnico do São Paulo. Fizeram aí comentários no mínimo interessantes. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like. Se inscreve no canal, dá essa força para esse jovem São Paulino atingir a meta de 2.500 inscritos. Dá essa força pra mim aí, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto, vai ver tudo que eles vão falar, pegar os principais pontos e no final do vídeo eu volto pra gente estar analisando, pra gente estar debatendo tudo que foi falado aí sobre o São Paulo e sobre Luiz Zubeldia, beleza? Créditos de direitos autorais vou estar deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para não deixar nada estranho depois daquela declaração, que o Muricy disse que ele fez muita pose, muita coisa, e ele começa a declaração ali parecendo ser prepotente, né? Não, eu tive várias ofertas de várias ligas e tal. Ok, Mourinho, tá bom, mas assim... Aí, pega essa corneta, já nem chegou. Mas era só para encher a bola do São Paulo. Ele fala isso para dizer, mas eu queria estar aqui. O Muricy cumprimentando ele ali na maciota também. Mas disse que ele tentou se acalmar aí e tal, rapidinho com o Muricy, enfim. Ele parece de bobo, não tem nada, né? Nessa curta declaração que a gente viu, muito inteligente. Deu um devolteio bonito. Deu um devolteio bonito, olha lá. Olha lá, o Muricy vai lá, vai... Olha lá. Não é bem isso não, Pascoal, olha a imagem direita. Quem deu o devolteio foi o Zubeldia na declaração dele. Ele vai cumprimentar ali o Belmonte, né? O Muricy parece que não está muito feliz com isso, mas tudo bem. A informação que a gente tem é que o Muricy participou da reunião da contratação dele, mas essa reunião ela vai indiretamente por conta... a informação que ele seria o nome era do presidente, né? Como o Muricy também é abaixo, ele não é presidente de São Paulo, né? Ele é só o diretor de futebol, então tem muita, é o coordenador de futebol, então também teve isso, né? A gente está brincando aqui, mas vai ficar tudo resolvido, né? Não vão deixar um entrave, alguma coisa pequena como essa, falar mais alto do que a necessidade de São Paulo de se reestruturar o Zinho, e olhou com a cara de que não sei, concordou não? Não, assim, eu acho que assim, agora é o Zubeldia o treinador, o Muricy participou, agora é dar o apoio, mas é o cara dentro do campo, é ele entender o São Paulo, acho que é o grande clube da carreira dele, o maior clube da carreira dele, grande oportunidade. Ele treinou Racing e Lanús. Mas LDU, né? LDU, gente, campeão dá do nem país pra e largada campeão com o São sul-americano. Paulo. Juntar os três não dá o São Paulo. Bota mais uns 3, 6 deles. Isso. O São Paulo é muito gigante perto desses clubes, é a grande oportunidade. Por isso que ele falou, foi 5 minutos. Porque ele também pode ter tido oferta. Da onde que ele teve? De outras ligas. Mas de qual? É um São Paulo. Tamanho da torcida que tem, com a história que tem de Libertadores. É uma grande oportunidade. E tem bom time. São Paulo tem bons jogadores. É preciso esses jogadores estarem aptos, né? Em condições para esse treinador desenvolver o trabalho dele. Não pode ter 14, 15 no departamento. Sempre esse problema com o São Paulo. Agora é engraçado, né? Pô, o cara saiu, os caras correram, meteram 3-0. Aí, assim, infelizmente, o resultado faz com que, tá vendo? Era o treinador. Pô, saiu... Mas o formato de jogo de ontem contra o Atlético Goianiense e as 2 expulsões do Atlético Goianiense fizeram toda a diferença. O São Paulo fez um bom jogo. O André jogou demais. O André e o Ferreirinha entrou bem também. O Ferreirinha entrou na parte final do jogo. Ele entrou bem e fez gol também. E fez gol. E deu um tapa para dentro, cortou para dentro e bateu de novo na característica dele, da esquerda para a direita. Então, o São Paulo fez um bom jogo ontem. Fez um bom jogo. Mas o André que dá o passe pro gol do Caleri, ó. A bola. O André sai da área. Mas assim, Pascoal, não estou aqui querendo voltar no treinador passado, não. Já foi. O Carpini já foi. Mas se você pegar o jogo contra o Fortaleza, o primeiro jogo, o São Paulo criou até mais chances. Não, se sai o gol ali, mas não fez, a bola não entrou, sabe? Faz um gol no Morumbi, é um outro jogo. É a bola. A bola é assim. E você sabe muito bem como é que funciona. Talvez ele não tivesse caído. Às vezes o ambiente fica tão pesado, o ambiente fica tão tenso, tão pesado,
que dentro, às vezes o jogador não consegue desempenhar. sim. Você jogou, você sabe Sim, disso, sim, como é que a atmosfera é ruim. ambiente. É o que está acontecendo com o Corinthians, por exemplo. A briga do presidente com o diretor de futebol, a briga do Já presidente do informação ao conselho, vivo da do Argentina. presidente do conselho com o diretor de futebol. Essas coisas todas, você vai dizer, o jogador está sabendo, muitas vezes o jogador nem sabe, mas o ambiente sente o fica ambiente. ruim. O entorno fica ruim. E tem percepção, né, gente? O Dias chega num momento melhor. Claro. Ele foi no jogo, o time meteu 3-0, ganhou o jogo. Ele tem esses dias para trabalhar. Me parece ser um cara estudioso, que está antenado no que está acontecendo. Ele quando começa a conversar com os dirigentes de São Paulo, claro que ele foi olhar elenco, foi olhar tudo. Deve ter visto vários jogos, né? Vai, puxa lá, assiste mesmo. O dia todo assistindo o jogo, vendo características dos jogadores. Eu acho que é uma grande oportunidade para a carreira dele. Se o Zubeldia tiver um pouquinho de visão, ele vai ver o São Paulo do ano passado jogar. Para trazer ano passado, o Dorival, né? O ano passado, do toque e passa, ele acelera no terço final do campo, toque e passa. Mas aí ele tem que ter o Rato de volta, o Elton Rato de volta, o Nestor de volta. O Lucas, voltou o ontem. O Lucas, tem muita... Nestor é o que a gente está falando. O Nestor já voltou Agora, ontem. eu achei, sabe o quê? É curioso isso, né? A análise que vocês estão fazendo, eu acho muito pertinente o que o Zinho fala. É da bola também, Mauro, porque o Milton, ele organiza de outra maneira. Acho que a principal mudança que eu consigo perceber é a troca de lado do Diego na zaga. Não vejo grandes novidades, mas o resultado vem. Então dá a sensação de, além do ambiente, uma casa um pouco mais arrumada e com possibilidades de retornos, né? Acho que isso pode ajudar na chegada, até porque a sequência, enquanto o Mauro fala, a gente pode olhar, do Zubeldia de chegada não é brincadeira, não é fácil, não. Não é. A gente já dizia, tinham 4 jogos para serem feitos com o Carpini, que não estava muito difícil de ganhar os 4. E o que ele não ganhasse, ele ia cair. Só que já foi logo o primeiro, porque a sequência é difícil. Não sei se ele já consegue trabalhar à beira do campo. O São Paulo estava vendo aí. Correndo, né, para quinta-feira. Correndo para ver. Agora, deu certo. O Alan Franco jogou bem. Não vem jogando bem com outro. Jogou bem o Alan Franco. Aí ele pôs o André, por quê? Porque também o Carpini estava pondo e vendo a disposição que ele estava. Estava entrando bem. Né? Ele estava entrando muito bem. Aí o Milton falou, quer saber? Eu vou colocar os dois. Infantil, né? O cara deu esse gol aí, né? Porque... o pênalti é completamente fora de propósito. Pênalti expulso. Expulsão. Ele dá uma cotovelada mesmo no Luciano, um jogador super experiente, né? Acho que tem 30 anos já ele, já rodou, jogou no Santos, então. Mas enfim, não era para acontecer, mas acontece tudo no dia certo. Aí é como o Zinho disse, contra o Fortaleza, não quero tirar o mérito do Fortaleza ter vencido, mas o São Paulo estava pressionando. E o próprio presidente falou, a bola não entra, a bola não entra. Pois é, e foi lá do Fortaleza e entrou. Então é isso. Olha o que vem pela frente aí, ó. O Barcelona de Guayaquil fora, que é um jogo difícil, né? Um time que está bastante presente na Libertadores. Caiu o treinador do Barcelona de Guayaquil, né? Porque a gente não sabe se melhora ou piora a situação, ele deu uma declaração lá que não ficou muito boa, porque o time empatou 3 partidas e aí o pessoal falou, esse time só empata, não sei o quê. Ele falou assim, vocês estão pensando que esse Barcelona é o da Espanha? Eu não tinha visto isso não, Pascal. Mandou essa. Ele mandou, caiu. Ele mandou essa. O treinador do Barcelona, o Daniel. Ele mandou essa aí, os caras... Até logo. Um abraço pro gaiteiro, bota outra. E nem você jogou lá no ETEC lá. Nem você Esse primeiro jogo, ele conhece bem o Barcelona, né? O Zubeldia. Mesmo que ele não esteja à beira do campo, ele vai conseguir orientar. Aí pega o Palmeiras. Aí, olha a sequência. Aí pega o Palmeiras. Aí vai ter uma excursão. Ele vai jogar em Marabá. Ele vai atravessar o país. Vai lá pro Pará, aí né? Depois Esse tem Águas de Vitória, Marabá não dá do pra Pará. fazer... No interior, tem que ir pra fazer lá. um 2 em 1 ali não? Ficar sem voltar, treinar na Bahia pra ir jogar lá em cima? Mas tem o Palmeiras, né? Tem o Palmeiras aí. Não, mas o Águia de Marabá vai ser depois, não é isso? Do Palmeiras. Palmeiras. Bota de novo a tela pra gente, por gentileza. Depois do Marabá é quem? Marabá, Vitória. Tá. Talvez não faça sentido você pensar em voltar para São Paulo, para ir para Bahia, não sei. Eu vou te falar. Mapa aí. Salvador. Pará e Bahia. Não, para ir para Guayaquil. Primeiro, vai para Guayaquil. Se pudesse ficar no Equador e vir direto para Marabá, tudo bem, mas vai ter que vir a São Paulo para pegar o Palmeiras, manda né? aí fiz pro Palmeiras, dá para botar esse jogo? Copa do Brasil, na verdade, é nas semanas de 2 de maio e 22 de maio, né? São essas as datas, então provavelmente vai ser ali onde tá, que não tem data ainda. O 2 ou 3.
Então, porque tem o dia 5 Deve tem ser o 2, Vitória. Né? Porque de 5 já só tem o fora, Vitória, hein, então ó. deve É ser 2 dia ou 3. É 29 para 4 2. fora e 1 em casa. É. Em casa é contra o Palmeiras. Pois é. Por isso E que a depois- gente falava o desafio do Carpini não era Mas pra fácil. ele também é um desafio. E para ele que está chegando também, porque não se fala em ter de volta o Lucas tão cedo, não sei como é que tá o Rafinha, Elton Rato. Rafinha também não. O Rato Rafinha, também não. Mas enfim, difícil. Mas ele vai ter o que o outro não tem, que é ser estrangeiro, vai ter um pouco mais de paciência da diretoria, tá chegando, etc. Então assim, mesmo que os resultados não venham, em que pese, depois de ontem mudou tudo, e ele conhecendo o Barcelona, já dá para pensar num resultado razoável lá. É quinta-feira esse jogo, né? Já dá para pensar, o empate já não é muito ruim, porque é fora e tal. Mas Aí de vem o 4 clássico, 3 né, o fora, Palmeiras, Mauro, né? com 2 viagens extensas. Né? Porque vai ter que Não, jogar. são 4 fora. Não, de cinco, 4 quatro. jogos, de 4 jogos, esses próximos 4, 3 fora. E com viagens extensas. O único jogo em casa que é contra. Enquanto em casa, ele pega esse mamãozinho que é jogar contra o Palmeiras. Então tem que viajar para Marabá, tem que viajar para Guayaquil, tem um jogo contra o Vitória na Bahia. E depois é o Cobressal. E depois E ainda vai. depois é o Fluminense, ainda vai- que não estava ali na tela. Ainda vai pro deserto Vamos do falar Atacama a pra verdade. jogar Mas com- eu vou falar um negócio, o Ó, André Mara- Silva tem que ser titular dele, tá? Com todo Tá respeito. pedindo o André. O André tá pedindo passagem. Não, tá pedindo. E com todo respeito, tem 2 ali que ele tem que atropelar, né? Marabá, E o Cobressal, que é o mais fraco do grupo. Esses 2 tem que, senão não pensa em Libertadores. Ele veio para ganhar uma Libertadores. O sonho do São Paulo, ainda com o Dorival, era reforçar o time para tentar voltar às glórias na Libertadores. Ali ele não pode pensar em perder para o Cobressal e nem Copa do Brasil, com o Marabá, com todo respeito aos torcedores paraenses do Marabá, mas não dá para pensar. E outra, tem jogo de volta ainda que é aqui. sim. Então dá para ir lá, dar uma poupada, botar uma turma diferente lá, não precisa cansar. Nisso Pode que dar você uma falou, para poupada não dependendo viajar. do que acontecer no clássico antes, né? Porque tem Palmeiras. Futebol antes. brasileiro não tem muita paciência, não, Mauro Naves. Essa paciência que você tem aí, o futebol brasileiro, acho que não vai ter tanta com ele, não. Agora, nesse jogo do São Paulo ontem contra o Atlético Goianiense, que é um jogo que era chamativo, porque o São Paulo precisava dar uma resposta, aí vai Milton Cruz. Milton Cruz, nosso amigo, hein, Milton Cruz. Milton Cruz é o maior artilheiro do futebol mundial. Não sei se que há vocês 9 sabem. anos. Eu tô sabendo. Quantos gols? Sabe o número exato? 2.418 gols ele Se tem na ele não carreira. marcou um a mais hoje no treino que ele contabiliza. Se teve treino hoje, esse Teve. número pode ter mudado. 2.418 antes do treino de hoje. É o maior artilheiro Eu do vou futebol chamar o mundial. intervalo para contar os Mas duzinhos ele, aqui mas junto ele com deu, ele, ele então. deu, ele deu. Treino, vale tudo? Ué, tá, se tá valendo pro então- Milton, vai valer pra você também. então- Vale no gol a gol com o filho dele lá na casa dele, então eles fazem. Já comenta aí, eles falaram aí que o futebol brasileiro tem mais paciência com técnicos estrangeiros. Vocês concordam com essa afirmação? Assim, a gente pode parar para analisar os técnicos estrangeiros que rondaram pelo futebol brasileiro e a gente vai ver que essa paciência pode ser até um pouco maior, mas não é muita coisa. Nós tivemos técnicos brasileiros, principalmente no Flamengo, no Corinthians teve o Vitor Pereira, no Flamengo teve o Vitor Pereira, no Flamengo teve aquele Domenic Torren lá também, teve o Turco Mohamed lá no Atlético Mineiro, teve um técnico no Vasco também que ficou pouquíssimo tempo, um português que veio lá. Então assim, não é que o futebol brasileiro tem mais paciência com técnicos estrangeiros. O futebol brasileiro tem mais paciência com técnicos estrangeiros que demonstram o mínimo de capacidade de evolução. Essa é a principal questão. Por exemplo, a gente pode colocar aí como ponto base nessa comparação o Carpini. O Carpini ganhou os 2 primeiros jogos importantes do São Paulo contra Palmeiras e contra Flamengo, mas ali estava claro que o time que estava jogando não era o time do Carpini, era o time do Dorival. E ficou muito mais claro a incapacidade do Carpini quando ele começou a fazer mudanças e implementar o seu estilo de jogo. Se a gente voltar lá atrás, na época do Crespo, quando o Crespo assumiu o São Paulo estava uma completa bagunça, uma completa desorganização. Quando o Crespo chegou para assumir o São Paulo, além de conseguir alguns resultados, o São Paulo já demonstrava coisas diferentes que respaldavam o Hernan Crespo.
Então essa foi a principal questão. Então não é que o futebol brasileiro tem mais paciência com o técnico estrangeiro, não. O futebol brasileiro tem mais paciência com o técnico que demonstra o mínimo de capacidade. O Fernando Diniz é outro grande exemplo disso. Quando ele chegou no Fluminense, perdeu alguns jogos, ganhou alguns jogos, as coisas ficaram meia bambas assim, fica, não fica, mas aí ele pegou uma sequência de jogos e se firmou. E qualquer treinador passa por isso, né? Então, assim, o Zubeldia, ele vai chegar, ele vai ser provado, ele vai ter jogos difíceis, vai ter jogos fáceis, e a torcida e a diretoria vai estar analisando ele jogo a jogo e demonstrando. E ele vai ter que demonstrar capacidade e evolução nesse time do São Paulo. Você, nós já sabemos como o São Paulo joga, nós já sabemos o nível de atuação do São Paulo, do Carpini. De agora pra frente, nós vamos ver se o São Paulo vai ter mudanças, vai ter coisas que a gente vai falar e ver assim, pô, isso aqui é coisa do Zubeldia, esse estilo de jogada é coisa do Zubeldia, essa movimentação é coisa do Zubeldia. O São Paulo tá demonstrando um nível de atuação, o São Paulo tá demonstrando uma evolução, que isso aqui pode ser interessante. Então o Zubeldia, ele vai ter paciência, ele vai ter respaldo se ele demonstrar coisas interessantes. A gente também tá vendo aí, falando sobre a sequência de jogos do São Paulo e todo esse medo sobre o Palmeiras. E, cara, é incrível como a mídia puxa saco para Flamengo e para Palmeiras. O Flamengo tomou um amasso do Atlético Goianiense aqui em Goiás, e ninguém falou nada. Aí o Flamengo foi lá, pegou o São Paulo completamente desfigurado. O São Paulo nas cordas, morto o São Paulo, fez 2-0. São Paulo quase empatou o jogo. A mídia, o Flamengo é isso. Joga Flamengo. Aí o Palmeiras perdeu pro Internacional dentro de casa. Ninguém falou nada. Palmeiras e Flamengo foram se enfrentar. Não sei se vocês assistiram o jogo, mas foi um jogo horrível, um jogo tenebroso. Parecia jogo do São Paulo na época do Rogério Ceni. Um jogo horrível. Não é aquele 0-0 que, pô, as opções táticas foram interessantes, teve chance de gol, bola na trave, os dois times... Não, foi um jogo horrível, tenebroso. E aí, o que acontece? O São Paulo vai jogar contra o Palmeiras. A dificuldade de jogo contra o Palmeiras, sendo que os jogos recentes de São Paulo e Palmeiras, o São Paulo foi melhor. O São Paulo tem tido uma superioridade, o São Paulo tem tido um nível de atuação nos jogos contra o Palmeiras muito alto. O time que mais dificulta a vida do Palmeiras nos últimos tempos é o São Paulo. Mas aí o Palmeiras é favoritaço. São Paulo foi pegar o Flamengo quase empatou o jogo do São Paulo numa draga danada, favoritaço. E eles já esqueceram que no Brasileirão do ano passado o São Paulo com um time reserva, com Pato e companhia, Juan, David e companhia, São Paulo com aquele time horrível, quase ganhou o jogo, só não ganhou porque o juiz deu uma bela ajudada, dando aquele pênalti maroto pro Flamengo, né? A gente já está acostumado com esse nível de imparcialidade da imprensa brasileira. Outro ponto que a gente tem que se destacar e deixar de lado é essa falácia que só porque o Carpini deixou o cargo ou o Zubeldia foi assistir o jogo, os jogadores atuaram diferente. O que fez os jogadores atuarem diferente não foi o Zubeldia. Não foi o Zubeldia tá olhando. O que fez os jogadores atuarem de forma diferente foi o clima do vestiário mudar. O clima estava pesado, a tensão estava no ar e estava clara, sabe? Então, o Carpini saiu, levou com ele toda aquela pressão, os jogadores entram de forma mais leve. E outra coisa que me incomoda é o Luciano continuar de titular com esse nível de atuação dele. O Luciano, ele não tem que ter cadeira cativa dentro do São Paulo. Para mim, o Luciano, ele pode muito bem ser um reserva do André, que tá pedindo passagem, tá jogando muito. A gente pedindo aí, o Alan Franco tem que jogar. O Milton Cruz vai lá e coloca o Alan Franco, mas tira o Ferrarese. Para mim, a zaga do São Paulo tem que ser Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. O Diego Costa tem jogos que ele joga muito, mas o nível de irregularidade dele é muito alta. Esse é o principal problema do Diego Costa. Ele é muito instável. Tem partida que ele joga muito e tem partida que ele não joga nada. Ele não é um jogador estável. Ele não precisa jogar muito todas as partidas.
Mas ele precisa ter pelo menos um nível de atuação mediano. E ele não está tendo esse nível de atuação. Esse é o principal problema. Né? Outra coisa que a gente vê aí, esse comentário, Alisson e Pablo Maia. Para mim, Alisson e Pablo Maia é uma dupla de volante que está com dias contados. Galopo, Nestor e Bobadilla tem e acho que vão ganhar espaço nesse time do São Paulo. A gente tem que ficar de olho nisso. Eu sei que tem um certo afeto por Alisson e Pablo Maia, alguma parte da torcida, mas nós temos que entender que dupla de volante não é só marcação. Duplas de volantes, eles têm, principalmente no futebol moderno de hoje, tem que ajudar na construção do jogo, tem que ter o passe para frente, tem que saber sair jogando. E Alisson e Pablo Maia não tem essas características. O Bobadilla tem, o Galopo tem, o Nestor tem, o Luiz Gustavo tem. Então tudo isso, o Zubeldia, cara, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a entrevista coletiva do Zubeldia, é um cara muito inteligente e ele vai dar uma mudada nesse time do São Paulo. Talvez não agora, talvez não nos primeiros jogos, mas nós vamos ver algumas peças sendo mudadas, o São Paulo jogando de forma diferente, o São Paulo que vai poder jogar de forma reativa, o São Paulo que vai poder jogar de forma ativa direta. O que é uma ativa direta? Mais ou menos como o Botafogo joga. Pegou a bola, ataca com rapidez, ataca com velocidade. E depois, a longo prazo, o São Paulo pode jogar de forma construtiva. O Zubeldia, como ele disse na entrevista coletiva, ele tem muita qualidade, muita variação de elenco para fazer o time jogar de várias formas. E eu tô bem ansioso e bem otimista com a chegada desse treinador. Eu quero que você comente aí a sua opinião sobre o Zubeldia, sua opinião sobre o time ideal para o São Paulo e o que você planeja e projeta para esse São Paulo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Beleza? Desce aí embaixo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, dá essa força para mim. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!